O casal, quando ele tem um nível de maturidade para reconhecer os seus limites, as suas responsabilidades dentro do relacionamento, isso é um avanço maravilhoso, isso traz fortalecimento para o casal, para a intimidade do casal também. Hoje eu quero falar com você algo que muitos casais me perguntam e também são perguntas que eu recebo em meu consultório, principalmente quando eu vou atender casal. Que tanto a mulher quanto o homem me pergunta: eu não posso mais ter amigos. A briga na minha casa é justamente porque eu tenho amigos e aí eu dou atenção para os meus amigos e a mulher ou o homem se sente diminuído ali e não amado pela pessoa por causa da falta de atenção, de carinho e de afeto. E quando a gente vai olhar que amizades são essas, quem são esses amigos, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que está acontecendo e por que está acontecendo. E quando a gente vai olhar, na maioria dos atendimentos que eu faço, é que o homem ou a mulher tem amigos solteiros. Então esse é um ponto que o casal ele precisa trazer essa maturidade aí em relação a isso. Porque quando o casal ele se casa, alguns comportamentos precisam ser substituídos, né? Eu preciso entender que minha vida de solteiro ficou no passado. Que os meus amigos de solteiro, nem todos eles eu posso levar para dentro, entende, do meu relacionamento. Ambos têm que ser assim, tanto o homem quanto a mulher. E o que acontece? Quando você não tem essa mudança de mentalidade, você acredita que seu amigo lá da sua infância, que é solteiro, da balada, ele deve continuar sendo seu amigo agora e você sendo casado. O que vai acontecer se você alimentar essa amizade? O seu amigo, ele é solteiro, ele gosta da balada, ele gosta de se divertir, ele gosta de beber, ele gosta de curtir. E você casou. E quando você casa, você tem responsabilidade. Por quê? Porque você se torna um protetor, um provedor. Você tem alguém que você precisa dar atenção, que você precisa dar afeto, que você precisa dar carinho. Isso não é só para os homens, é para a mulher também. Porque tem muitas mulheres que estão casadas, porém não conseguem desconectar da vida de solteiro. Então lembre-se que o que eu estou falando é para você que é homem e é para você que é mulher. Então, quando você não faz essa desconexão, você vai acabar sendo puxado, entende? Para essa diversão do seu amigo, da sua amiga. Por quê? O ser humano, ele tem um neurônio chamado neurônio espelho. Isso faz com que eu fico semelhante com as pessoas que está à minha volta. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com ambientes que a gente frequenta, amizades que a gente tem, principalmente depois que você casa, entende? Os seus amigos, depois que você casa, tem que ser amigos casados. Do seu convívio ali tem que ser amigos casados. Não que você não pode mais ter amizade com o seu amigo que você sempre foi amigo, não. Entende? Você pode sim conversar, você pode sim ligar, mas você não pode mais trazer ele para dentro da sua casa, você não pode mais conviver com ele ali, entende? E fazer o que ele faz, entende? Se você não consegue ser você, você não pode trazer esse seu amigo, essa sua amiga solteira para dentro da sua casa, porque vai acontecer uma hora ou outra aquilo que você não quer. Então nós precisamos ter cuidado. Eu sempre digo, a nossa casa, ela é um lugar de santidade. E quando eu abro porta para qualquer pessoa entrar, não que seu amigo seja qualquer pessoa, longe disso, mas ele tem uma outra percepção, ela tem uma outra percepção sobre casamento, até porque não está casado ainda, porque a percepção dela sobre casamento
talvez não seja a mesma que a sua. E não sendo a mesma que a sua, pode haver sim influência, entende? Por mais que você seja uma pessoa equilibrada, e vou te explicar o porquê, por mais que você seja uma pessoa equilibrada, por mais que você ame seu esposo, mas pode acontecer um certo dia no qual você brigou com seu esposo ou a sua esposa brigou com você e vocês se desentenderam ali e acendeu uma vingança ali dentro do seu coração. E aí esse amigo, essa amiga que é do mundo, que gosta de curtição, que gosta de distração, que o prazer da vida é se distrair com aquilo que o mundo oferece, te convida para sair. E aí você faz o quê? Aceita o convite, por quê? Porque você está com raiva no seu coração, você quer aliviar aquilo que você está sentindo e você vai. E aí quando você vai, a destruição acontece. Então por isso que nós precisamos aprender a fechar as portas. Eu tenho um dilema dentro do meu relacionamento. O meu esposo, ele não dá carona para mulher solteira. Ele é proibido dar carona para mulher solteira. Eu também sou proibida dar carona para homem solteiro. Entende? Só eu e o homem solteiro, ou só ele e a mulher solteira. Entendeu? Não se deve. É uma norma que a gente criou. Então, todo relacionamento precisa criar as suas normas, precisa criar as suas regras, as suas ordens. Por quê? Se não tiver ordem, vai haver sim destruição. Então tudo precisa ter ordem. Os dois têm que sentar junto, alinhar quais são as ordens do nosso relacionamento. O que é princípio para mim e para você? O que é valores para mim e para você? Então nós dois juntos vamos defender isso, independente se eu estou magoado, se eu estou chateado com você, se a gente brigou, se a gente se desentendeu, independente. Outra coisa muito importante, quando você briga, quando você desentende um com o outro, muitos casais fazem o quê? Isso é porque eu atendo casais, entendi, eu sei que isso acontece. Muitos casais brigam, faz o quê? Dormem em cama separada. Isso também, gente, isso também causa destruição dentro do relacionamento e chega até acontecer rompimento, porque vai o quê? Esfriando, vai esfriando a relação, vai esfriando a comunicação, vai esfriando o diálogo e vai entrando o quê? Orgulho, arrogância, aí o silêncio dentro do relacionamento e vai se distanciando. Então são um dos cuidados, porque dentro de um relacionamento exige vários outros cuidados que precisamos ter. Mas esses dois cuidados nós precisamos estar vigiando o tempo todo, entende? Eu preciso vigiar o meu comportamento, o meu sentimento perante a pessoa que eu amo, perante as pessoas que estão à minha volta. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, como terapeuta da família, eu diria para você, olhe as suas amizades, olha os ambientes que você está frequentando. Olha para quem é as pessoas que você está abrindo a porta da sua casa. Olha com quem você está abrindo o seu coração. Veja quem são essas pessoas. Olha as suas amizades. O que as suas amizades estão te influenciando? As amizades que você tem hoje está te influenciando em quê? Comece a fazer essas perguntas, comece a observar melhor para que você possa fechar as brechas que está tendo dentro do seu relacionamento. Isso é muito importante. Eu falo que quando o homem ou a mulher, os dois juntos, melhor, consegue ter essa percepção, o relacionamento ele começa a se blindar de situações, entende? Desconfortável. Por quê? Porque os dois estão dispostos a seguir uma ordem, no qual essa ordem foi os dois que criou essa ordem. Então isso é muito importante, nós ter essa consciência, quais são as ordens
entende? E seguir, lutar os dois juntos para poder cumprir aquela ordem que foi decretado pelos dois. Isso se chama fortalecimento. Então, o casal ele precisa desse fortalecimento. E se não está tendo esse fortalecimento, saiba que você está deixando porta aberta. Entende? E também não só para esses dois pontos, tem vários outros pontos que o casal precisa se fortalecer na área espiritual, que é muito importante o casal orar junto, estar em comunhão junto, buscar conhecer a palavra junto, ter o seu devocional com Deus junto. Isso traz fortalecimento emocional, espiritual, isso traz intimidade para o casal, traz intimidade com Deus também. Então, tem tantos outros pontos importantíssimos que se a gente fosse falar de todos eles, a gente ia levar muito tempo aqui, mas o ponto principal é o espiritual e o emocional, que o casal precisa buscar esse fortalecimento imediatamente, principalmente se está passando por dificuldade, porque só está passando por dificuldade porque não se atentou aos primeiros sinais, não buscou ajuda nos primeiros sinais de enfraquecimento, de frieza que começou a acontecer. E aí acumulou, hoje tem acúmulo. Então, nós precisamos estar buscando esse entendimento, essa consciência, esse renovo de mentalidade frequentemente. Porque não é todo dia que você, homem, você, mulher, vai amanhecer amando, desejando. Entende? Não é todo dia, vai ter momentos que, dependendo da situação que acontecer durante o seu dia, você vai ficar nervoso, você vai acabar descontando na sua esposa, no seu esposo. Só que nós precisamos ter o quê? A humildade de reconhecer essa falha, de lutar para seguir aquela ordem que os dois criaram junto. Porque tem muitos casais que nunca sentaram, nunca olharam o olho no olho para poder saber qual é a ordem que nós precisamos ter dentro do nosso relacionamento. Qual é o princípio que nós vamos defender? Qual é a cultura que nós vamos criar aqui para ser exemplo para os nossos filhos, para que eles possam levar adiante a nossa futura geração aí, para que eles possam passar essa cultura? Então nós precisamos criar isso. E para criar isso, você precisa desacelerar. Você precisa olhar olho no olho. Você precisa ver o que é importante para você. Então eu sempre falo, tudo que você for fazer, comece perguntando. A pergunta vai te dar direcionamento. E é isso que não só os casais precisam, as pessoas precisam, o ser humano precisa de direcionamento. E quando isso não acontece, elas acabam se perdendo, elas acabam parando, desistindo, abrindo mão daquilo que é importante. Por quê? Porque está cansado. Então nós temos que aprender a descansar. E se essa mensagem mexeu com você, deixa nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa mensagem, para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.